Graça e paz, povo, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, este vídeo aqui estou gravando para falar sobre dois assuntos, tá? Eu quero falar sobre o ato de eu cobrir a cabeça, tá? Quero explicar porque eu acredito que é necessário, porque eu estou fazendo publicação das mensagens em um lugar público, onde muitas pessoas poderão ter acesso. E eu acredito que entre essas pessoas, algumas poderão se perguntar o porquê que eu cubro a cabeça, tá? Eu uso um pano simples, tá? Não é nada elaborado. Vocês podem ver que a barra é um pano simples, tá? Então, eu tenho vários desses tecidos, né? Vocês podem ver que é branco. Na época que eu tinha o canal da Igreja Primitiva, por volta de 2017, 2018, eu acredito que foi em 2017. Em um dado momento, eu li 1 Coríntios 11 e eu fiquei com dúvida. No Brasil, nós temos a congregação cristã no Brasil, o povo da congregação, que as mulheres têm o costume de cobrir a cabeça como doutrina da igreja. Existem algumas outras igrejas pequenas que Deus está requerendo esse ato das mulheres, o de cobrir a cabeça quando profetizam, quando oram, quando ensinam, tá? E em 2017, eu recebi uma revelação da parte de Deus sobre isso. Não foi em sonhos, tá? Foi na própria palavra de Deus. Então, a maior revelação que nós temos é essa aqui, né? Todos nós sabemos que essa é a maior revelação que nós temos da palavra de Deus, certo? Muitas pessoas interpretam a Bíblia de várias formas, alguns textos. Eu acredito, eu creio que a Bíblia ela não deve ser interpretada à nossa maneira. Eu acredito que existem muitos textos, alguns que são mais fáceis de compreender e outros que a gente só consegue compreender por meio de uma revelação divina. Então, e principalmente os textos proféticos. Eu acredito que muitas profecias nós só conseguiremos entender por meio da revelação do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que inspira os homens para escrever as profecias. Inspirou, no caso, a Bíblia, inspirou os homens para escrever a Bíblia, para escrever as profecias. Então, a interpretação também pertence a Ele. É assim que eu creio. Então, aqui em 1 Coríntios, diz assim, ó, 1 Coríntios 11, tá? Eu vou começar, deixa eu ver aqui, vou começar a partir do verso 3, tá bom? Que diz assim, deixa eu ver aqui. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo o homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Verso 4. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta desonra sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa o véu, nesse caso, quer que rape o cabelo. Mas, se ele é vergonhoso ou tosquiar-se, cumpre usar o véu. Então, muitos pastores, eles entendem essa passagem, e eu estou falando porque eu já conversei com algumas pessoas, algumas entendem que isso aqui, que esse mandamento, era um mandamento cultural para as mulheres de Coríntios, especificamente para as mulheres daquela época, daquela região, por causa da cultura, por causa de algumas coisas daquela época. Mas aqui, e mais, algumas pessoas também dizem que isso, já ouvi pastores dizer, que é por causa das prostitutas lá que tinham o cabelo raspado, algo desse tipo, né? Por causa da higiene. Eu já ouvi muitos pastores alegarem essas coisas, né? Mas eu estive 7 meses meditando essa palavra porque eu sentia que alguma coisa não estava bem explicado. Sobre todas as pregações que eu havia ouvido sobre essa palavra, eu sentia que algo não estava bem explicado, tá? E o que acontece, né? Eu estou lendo a Bíblia em português, tá? A Bíblia da Mulher. Eu não gosto muito da tradução dessa Bíblia,
mas eu não tenho outra opção. Eu prefiro a tradução da Reina Valera. Eu acho que a Reina Valera, ela é mais, como que eu vou dizer? É mais fiel aos originais. Pelo que eu já estudei sobre as traduções das Bíblias, comparando a Reina Valera com as Bíblias em português, a Reina Valera é mais fiel. Então eu prefiro a Reina Valera, mas eu não posso falar com vocês aqui para um público que fala a língua portuguesa usando uma Bíblia em espanhol, como que é o caso da Reina Valera. Então eu tenho que usar essa mesmo, tá? Mas eu posso também traduzir algumas partes. Eu vou pegar a minha Bíblia Reina Valera impressa. Eu vou dar uma pausa aqui e vou pegar minha Bíblia Reina Valera impressa. Então, gente, voltei. Eu peguei aqui uma versão da Reina Valera. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se dá pra ver. Tá? É Reina Valera de 1960, tá? Eu peço que os irmãos tenham um pouquinho de paciência, porque é muito pequena a letra. Eu não uso muito essa Bíblia por causa disso. É uma Bíblia de estudo, ela é muito pequena a letra, mas eu prefiro essa tradução. Então eu vou ler nas duas traduções, tá? Eu vou usar as duas para poder explicar, desenvolver uma linha de raciocínio clara, tá bom? Eu vou ler a versão em português. Então o que acontece, né? Voltando aqui pro verso 5, né? Toda mulher, presta atenção, ele não diz aqui, no verso 5, ele não diz, ó, a mulher casada que ora sem o véu, desonra sua cabeça. A criança, a menina que ora sem o véu, desonra sua cabeça. Ele usa o toda. Eu acho que essa palavra é um numeral, tá, gente? Me perdoa, eu não sou professor de português, mas algumas coisas eu já esqueci, mas eu acho que essa palavra é um numeral. Então, ele inclui todas as mulheres que oram. Então, pode ser criança, pode ser uma menina, pode ser uma mocinha, pode ser uma mulher jovem, pode ser uma senhora, pode ser uma mulher casada, pode ser solteira. Todas as mulheres. Está incluída aqui a palavra toda na Bíblia da mulher, tá? Essa versão aqui é a versão revista atualizada, tá? Então, ele está incluindo todas as mulheres. Ele não está incluindo a mulher daqui de Coríntios, a mulher daqui da região tal. Ele está dizendo todas. Incluiu a palavra todas. Então, para mim, se são todas as mulheres, são todas as mulheres. Tá? Continuando. No verso 6, então aí no verso 5 ainda. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem o véu, desonra a sua cabeça. Então aqui, nesse pedacinho, eles entendem que o véu está se referindo ao cabelo. Que se a mulher cortar o cabelo, ela está sem o véu. Mas não é isso não, a gente vai entender que não é isso. Tá? Vamos continuar. Desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Então não é o corte do cabelo. Porque se fosse o corte do cabelo, a cabeça estaria raspada e não estaria como se tivesse raspada. Então, voltando aqui, no verso 6, diz assim, ó. Portanto, se a mulher não usa o véu, se a mulher não usa esse pano na cabeça, se ela não usar, é melhor que ela rape o cabelo. Entendeu que ele não está falando aqui do cabelo? O cabelo está incluído no contexto. Mas aqui ele não está falando do cabelo, da obrigatoriedade do cabelo comprido. É lógico que cortar o cabelo é pecado, mas nesse caso aqui, ele está se referindo ao uso do véu, ao cobrir-se quando vai orar, quando vai ministrar. A questão é cobrir-se, tá? Aí ele diz assim, portanto, se a mulher não quiser usar o véu, então que ela corte o cabelo. É isso que ele está dizendo. Se fosse sobre o véu, ele não ia dizer, então, corte o cabelo. Se não fosse sobre o véu, ele não ia dizer, então, corte o cabelo. Porque ele não pode dizer assim, ó, se a mulher quiser ter cabelo curto, que rape o cabelo. Gente, não tem lógica. Se a mulher não quiser ter cabelo comprido, que rape o cabelo. Para mim, isso não tem muita lógica. Então, ele está falando claramente do uso do véu, do uso de um pedaço de tecido sobre a cabeça. Verso 7 diz assim, ó, porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele a imagem e glória de Deus,
Mas a mulher é a glória do homem. Presta atenção. A mulher é a glória do homem. A gente vai entender isso. Porque o homem não foi feito da mulher. Sim, a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher. E sim a mulher por causa do homem. Presta bem atenção nesse versículo 9. Porque o homem não foi criado por causa da mulher. E sim a mulher por causa do homem. Então, gente, quando Deus criou o homem lá no Jardim do Éden, Deus criou a mulher para o homem. Então, a mulher foi criada por causa do homem, por causa da existência do homem. Para não deixar o homem sozinho, Deus criou a mulher. Por isso que aqui está dizendo, a mulher foi criada por causa do homem. Ela foi criada para o homem. Vocês estão entendendo essa passagem? Esses dois versículos aqui, a mulher foi criada para o homem e por causa do homem. Já vocês vão entender onde nós vamos chegar aqui no texto. Portanto, porque a mulher foi criada para o homem e por causa do homem, ela deve cobrir a cabeça por causa dos anjos. Então, trazer o véu na cabeça como sinal de autoridade. Na Bíblia Reina Valera, esse pedacinho aqui diz assim, ó. Vamos lá, é a partir do verso 9, né? Capítulo 11, verso 9, diz assim, ó. E tampouco o varão foi criado por causa da mulher. Eu tô traduzindo, tá, gente? O varão foi criado por causa da mulher. Senão a mulher foi criada por causa do varão. Portanto, a mulher deve trazer na cabeça sinal de autoridade sobre a sua cabeça. Então, quando a mulher cobre, a mulher foi criada por causa do homem para o homem. Quando a mulher cobre a cabeça, isso é um sinal que a mulher tem autoridade sobre a sua própria cabeça. Nessa questão espiritual. O homem é o cabeça da mulher, é o cabeça da mulher. Só que a salvação, existem coisas no mundo espiritual que elas são individuais. Por exemplo, a salvação é individual. O homem não pode salvar a mulher. Se a mulher, o casal, o marido e a mulher, eles andam juntos no casamento. Se a mulher quiser seguir o seu próprio caminho, ela não quiser se sujeitar à autoridade do marido, quando o marido se sujeita à autoridade de Cristo, porque Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, então o homem se sujeita a Cristo e a mulher se sujeita ao homem. Quando o homem se sujeita a Cristo, a mulher deve submissão ao homem. O que acontece? Isso não significa que a mulher será salva se ela não obedecer à palavra. Então, ela tem que se sujeitar a Cristo e ao homem, certo? Ao marido. O que acontece é que no caso de salvação, no caso de vida espiritual, a mulher ela tem a sua própria intimidade com Deus. A vida espiritual da mulher não depende do homem, depende dela. A intimidade que ela tem com Deus não depende do homem, depende dela. Eu conheço mulheres que jogam tudo na responsabilidade do homem. Então, elas acham que o homem vai responder pela vida delas se elas cometerem algum erro porque o homem mandou ou deixou de mandar. Não é assim, cada um vai responder pelo seu próprio pecado, tá? Então, aqui na Reina Valera, a palavra usada aqui é que a mulher cobrir a cabeça, ela mostra autoridade sobre a sua própria cabeça, tá? E por causa dos anjos, tá? Gente, os anjos podem ser tentados? Podem, tá? Eu sei que para muitas pessoas isso é absurdo, mas se a gente pensar que Satanás, ele tentou os anjos e perverteu a terça parte dos anjos do céu, então a gente entende que os anjos também podem sofrer tentações. Existem outros argumentos que eu poderia usar aqui, eu não vou usar isso agora, porque eu quero, como que eu vou dizer? Eu quero pegar esses argumentos e aprofundar eles mais dentro da palavra, para que não haja dúvidas, tá? Então, quando nós oramos, nós entramos em batalha espiritual. Então, todos nós, quando vamos orar,
nós entramos em batalhas espirituais. As mulheres também. Quando nós nos colocamos de joelho para orar, quando nós buscamos a presença de Deus, nós mulheres entramos em batalhas espirituais. E para nós, quando a gente entende, fala de batalhas espirituais, as batalhas espirituais envolvem anjos, tá? A Bíblia fala muitas vezes que envia anjos para nos guardar o seu povo. A gente não vê, mas os anjos, eles são presentes na nossa vida cotidiana. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem a Deus. Então, nós também vemos lá no exemplo de quantas vezes Abraão teve contato direto com anjos, né? A gente vê aqueles anjos que conversaram com Abraão em determinado momento, depois aqueles anjos terminam de falar ali com Abraão, dar as orientações que eles foram enviados a dar para Abraão e seguem para Sodoma e Gomorra para tirar Ló e a família dele de Sodoma e Gomorra. E ali, em Sodoma e Gomorra, os homens da cidade, eles procuram pegar aqueles anjos que foram enviados por Deus para terem relações sexuais com aqueles anjos, né? Isso está no livro de Gênesis, quando fala da destruição de Sodoma e Gomorra. Então, o que acontece, né? Os anjos também podem sofrer tentações. Então, aqui a Bíblia fala para a mulher cobrir a cabeça por causa dos anjos, porque a mulher foi criada para o homem. A mulher foi criada para o homem e por causa do homem, e não para os anjos. Então, por causa dos anjos, a mulher deve cobrir a cabeça quando vai orar, quando vai ministrar. Eu sei que nem todo mundo, gente, tem condição de entender isso, tá? Mas essa é uma verdade. Nós mulheres devemos cobrir a nossa cabeça. Porque aqui diz que nós mulheres, a mulher foi criada para o homem por causa do homem. Então, por causa dos anjos, nós devemos cobrir a cabeça, em sinal de autoridade sobre a nossa própria cabeça, tá? Então, é esse o motivo pelo qual eu cubro a minha cabeça. Eu poderia usar, gente, eu poderia usar o véu simplesmente assim, ó, como a maioria das igrejas usam, né? Colocar assim, como a maioria usa assim. Eu não gosto muito desse uso, porque às vezes eu mexo pra lá, eu mexo pra cá, às vezes tem vento e acaba caindo. Então, pra ficar mais seguro, eu prefiro atar aqui atrás pra poder ficar seguro. Assim, eu sei que eu vou mexer o pescoço, eu vou virar, eu vou abaixar se eu precisar pegar alguma coisa e não vai cair. Então, por isso eu uso dessa forma, tá? O que o Senhor me falou sobre o véu? Uma das coisas que o Senhor me falou, o Senhor me falou outras coisas. Mas uma das coisas que o Senhor me falou é que tem que ser branco, tá? Antes do Senhor falar isso comigo, eu usava de qualquer cor, tá? Eu tinha vídeos no YouTube, porque eu tenho de várias cores. Esse aqui é branco também, um pouquinho maior. E eu tenho esse aqui que é florido, tá? Eu tenho outros, né? Eu tenho um cinza, eu tinha um preto que eu me desfiz. Depois eu vou falar pra vocês por que eu me desfiz do pano preto. Então eu tinha de várias cores. E eu usava, esses que eu tinha de várias cores, eu usava porque eu não queria usar um de uma cor só. Mas o Senhor falou pra mim que tem que ser branco, não pode ser de outra cor. Se for pra cobrir a cabeça na hora que vai orar, na hora que vai ensinar, tem que ser branco, tá? Foi isso que o Senhor falou pra mim. Em outros momentos a gente pode colocar um chapéu, uma touca de outra cor, mas por causa no caso da oração, no caso da consagração, no caso da ministração da palavra, tem que ser branco, tá bom? Então, eu estou explicando por que eu cubro a cabeça quando eu estou falando das coisas de Deus, tá bom? Então é isso, eu vou encerrar esse vídeo por aqui e vou para outro assunto, tá? Vou falar sobre algumas coisas sobre o satanismo, tá bom?